Boa noite. Acompanhe agora os destaques do noticiário nesta terça-feira em Belo Horizonte e interior. Prefeitura de Belo Horizonte mantém a decisão de retirar camelôs das ruas do centro da capital e prefeito Alexandre Calil afirma que não vai tolerar a ação de contrabandistas. 24 manifestantes já foram presos. Serol mata mais um motociclista nesta tarde. Antena é equipamento básico de proteção. Polícia Civil prende 4 suspeitos de roubar um sítio e de agredir casal de idosos em Brumadinho. O crime teria sido planejado em família. Belo Horizonte registra a primeira morte por chikungunya. Somente neste ano já são 17 mil casos da doença no estado. Senador Aécio Neves reassume a vaga no Senado, garante que é inocente e que seu único erro foi se deixar envolver nessa trama ardilosa. Belo Horizonte foi a capital mais fria do país nesta terça-feira. Termômetros registraram 6,1 graus. E uma exposição inédita de fotografias leva para dentro de um supermercado a harmonia entre IPs e arquitetura. Esses são alguns destaques do jornal Band Minas. Camelôs continuam resistindo à decisão de deixar as ruas do centro da capital. A prefeitura reafirmou que não vai mudar o plano de revitalização e deu uma alternativa aos vendedores ambulantes que querem continuar trabalhando na região. Se deslocar para um shopping popular gerido pela prefeitura. Sair das ruas é inegociável. Nosso repórter Igor Calhan fala conosco agora ao vivo do centro da cidade. Boa noite, Igor. Os camelôs continuam reunidos para tomar uma decisão? Boa noite para você, para todos que acompanham o Jornal Band Minas. Olha, continuam reunidos sim. A gente está agora aqui debaixo do viaduto Santa Teresa. Vocês podem perceber ali ao fundo, está acontecendo uma assembleia. Esses ambulantes ficaram reunidos hoje na frente da prefeitura para protestar contra o prefeito Alexandre Calil. Chegando aqui, eles acabaram fechando a Avenida dos Andradas por cerca de meia hora. E agora a gente pode observar que está acontecendo algo parecido como uma assembleia. Eles estão conversando, colocando algumas ideias em prática para saber o que vai acontecer. Se eles vão continuar os protestos, se eles vão para os shoppings. Realmente, Inácio, a situação ainda é muito complicada. Como você já informou, 24 pessoas já foram presas, 14 ontem, 10 hoje, realmente um número muito alto. Pelo que a gente conseguiu acompanhar aqui dessa assembleia, Inácia, eles vão se cadastrar para o sorteio dos shoppings, mas não vão cessar. Eles já falaram que eles preferem as ruas, que os ambulantes precisam trabalhar, vender suas mercadorias, então provavelmente os protestos devem continuar durante a semana. E claro, Inácia, que a gente segue acompanhando tudo o que acontece por aqui nesse dia, mais uma vez de muitos protestos, como eu disse, na prefeitura, na Praça 7 e agora aqui debaixo do viaduto Santa Teresa. Para os motoristas que precisam passar pela Avenida dos Andradas, agora já está tudo normalizado, Inácia. Obrigada, Igor, que voltará a qualquer instante se surgir alguma novidade por lá. E a prefeitura não ficou calada diante das manifestações dos camelôs e o prefeito Alexandre Calil garantiu que vai seguir com as mudanças para a revitalização do centro da capital e que quem vende produto roubado em Belo Horizonte terá que mudar de cidade. O dia começou com uma certeza. Quanto ao recuo da Prefeitura de Belo Horizonte, eu informo a toda a população que não haverá cigarro roubado e celular roubado vendido na cara do poder público, mas na minha cidade não terá. Os camelôs terão que se cadastrar para entrarem no sorteio das vagas disponíveis em shoppings populares da capital. E houve uma mudança em relação ao prazo para isso acontecer. Não será mais no dia 20 de julho. Nós vamos começar o sorteio, alocar esse pessoal, treinar esse pessoal, colocar nas feiras e não vai mais acontecer aquele problema de venderem as suas bancas, os seus quiosques para os contrabandistas. Como neste momento não haverá repasse de recurso público para esses shoppings que aderirem ao programa, a gente entendeu que juridicamente nós temos condições de acelerar. Na medida que protocola, a gente abre o sorteio, na medida que protocola, a gente vai sorteando e alocando as pessoas. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o projeto para realocar os camelôs, tirando eles das ruas, será estendido também aos bairros da cidade. E a fiscalização não irá atuar somente junto a eles, mas também diretamente aos fornecedores de produtos. Só que muitos camelôs de BH não aceitaram o projeto, o que já na tarde de ontem gerou manifestação e forte confronto com a polícia, onde comerciantes tiveram que fechar suas lojas às pressas. Ninguém gosta disso.
Ninguém gosta de ver o que aconteceu ontem na cidade. Mas se precisar, acontecerá. Aconteceu ontem, acontecerá hoje, acontecerá amanhã. Então não enfrentem a Prefeitura de Belo Horizonte. Aos contrabandistas de cigarro e aos vendedores de celular roubado, aconselho a mudar de cidade. Nós estamos prontos a negociar em todo momento, desde que não haja uso de violência. Nós tivemos 14 presos ontem. Nós tivemos casos de camelôs passando, a imprensa mostrou isso, né? Mandando os comerciantes fechar a porta. Fecha, vai quebrar, né? Isso não será admitido. E a previsão do prefeito foi acertada. Mais uma manifestação tomou conta da região central da capital. Manifestantes davam ordens para que comerciantes fechassem as portas dos seus estabelecimentos. O comércio não vai funcionar se a gente não pode trabalhar, esse também não pode. Olha o índice de desemprego no Brasil. A cidade está sendo invadida porque o desemprego está grande em toda a cidade, em todo o país. E nós estamos necessitando urgentemente que ele venha e nos dê essa satisfação, nos dê pelo menos as condições de nós trabalharmos, é só isso. Ontem já teve a manifestação e a gente teve que fechar ontem, o faturamento com isso despencou e hoje já está dando indício dela, a gente resolveu antecipar e fechar antes deles chegarem na porta, né? Nós mesmos tomamos providência. Ontem foi assim? Ontem foi assim, no horário do pico da manifestação aí, a gente fechou aqui também. A prefeitura afirma que deu opções a quem quer continuar trabalhando, mesmo tendo que sair das ruas e pagando 5% do aluguel em shoppings populares. Mas a situação parece estar longe de um acordo. Esse desafio de tirar os camelôs do centro não tem nada de inesperado. Não seria mais correto e competente o poder público criar regras e seguir essas regras? Porque desde a última desocupação, feita há vários anos, que os camelôs continuavam proibidos de trabalhar nas ruas. E os que lá estão agora não chegaram todos juntos numa manhã de segunda-feira. Vem um, depois outro, a fiscalização finge que não vê, até o problema ficar desse tamanho. A solução vai doer, seja qual for, mas precisa vir. Senador Aécio Neves diz que é inocente no primeiro discurso no Senado realizado na tarde de hoje, após retomar atividades parlamentares. O senador ficou afastado por mais de 40 dias após decisão do Supremo Tribunal Federal. O tucano fez um pronunciamento nesta tarde para se defender contra as acusações de corrupção e obstrução de justiça no âmbito das delações da JBS. Ele afirmou que não cometeu nenhum crime e que foi condenado sem chance de se defender. Disse ainda que seu único erro foi se deixar envolver, abre aspas, nessa trama ardilosa, fecha aspas, e que foi vítima de manipulação. Ainda será definido pela bancada do PSDB o futuro da presidência do partido, que está hoje sob o comando do senador Tasso Gereissati. A Polícia Civil prendeu 4 suspeitos de roubar um sítio e de agredir casal de idosos em Brumadinho. O crime teria sido planejado por uma das noras das vítimas. Além de dinheiro e produtos roubados, uma arma foi apreendida. Raquel Aparecida Tavares, de 46 anos, foi quem planejou o crime contra os próprios sogros no distrito de Eixo Quebrado, zona rural de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, Raquel teria pedido à amiga Alessandra que contratasse uma quadrilha para invadir a casa e roubar o dinheiro que o casal economizava e guardava dentro da própria residência. Raquel acreditava que havia uma quantia de R$200 mil, mas segundo o que a polícia levantou, eram R$28 mil. 3.800 foram recuperados durante a ação dos agentes. Ainda segundo a polícia, tratava-se de um casal de idosos simples. Entre os planos da economia do dinheiro estavam a compra de um fogão e a cirurgia de uma catarata. De acordo com a polícia, 6 suspeitos agiram no local do crime. 2 aguardavam do lado de fora, em 2 carros, enquanto os outros 4 vasculhavam a casa e ameaçavam o casal de idosos. Invadir a residência desse casal mediante agressões, ameaças de atear fogo no casal, cortar membros, partes das mãos, entre outras graves ameaças, eles conseguiram levar do local uma televisão, algumas moedas, cerca de R$500 em moedas e R$28 mil em dinheiro. Na delegacia, Raquel, que é nora das vítimas há 25 anos, demonstrou bastante frieza. O marido dela, filho dos idosos, ficou em estado de choque, segundo a polícia, com a revelação de que a própria esposa atentou contra a vida dos pais dele.
Já Alessandra Maria dos Santos, de 27 anos, que contactou o bando, preferiu ficar calada. As duas mulheres até então não tinham passagem pela polícia. Felipe Henrique Maciel Rocha, de 18 anos, disse que não conhecia a mentora Raquel e que apenas teria sido contratado junto aos outros comparsas pela Alessandra. O grupo mora na região noroeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu na tarde anterior e a polícia já monitorava a quadrilha. Dos 6 suspeitos que agiram na casa, um está preso. Felipe Henrique Maciel Rocha, de 23 anos, e Alain Andrade de Paulo, de 25, podem ser detidos a qualquer momento. Os outros 3 suspeitos ainda estão sendo identificados. Atenção, motociclista. Com a maior incidência de ventos, cresce o número de acidentes com linhas de cerol. O uso das antenas nas motos pode salvar vidas. Mais um motociclista morreu nesta tarde, você vai ver a seguir. E depois do intervalo, você vai ver que a capital registrou a temperatura mais baixa do ano no início desta manhã. Os termômetros marcaram 6,1 graus. A capital dos botecos, referência na culinária de todo o país, conhecida por ser terra de gente hospitaleira que sempre recebe com a mesa posta, cheia de delícias, ganhou um novo título hoje, a de capital mais fria do país, ao registrar 6,1 graus nesta madrugada. Vamos ver o que os mineiros estavam achando disso hoje de manhã. Tá muito frio? Tá, bastante. Muito. Muito frio, insuportável. Difícil demais, na hora de acordar é uma dureza, viu? Quem não gosta de tomar banho tá perdido com esse tempo. Viu? Tá fazendo o que para amenizar essa sensação? De frio? Agasalhar bastante. É um agasalho mesmo, né? Agasalho, edredom e vai indo. Fazendo o quê? Tirando todos os cobertores do armário. Então vamos conversar mais uma vez com o repórter Igor Calian, que está no centro da capital, num ponto que venta muito. Igor, qual é a temperatura aí onde você está agora? Eu vou te contar que tá frio mesmo nessa Belo Horizonte, viu? Nesse momento, 14 graus, mas olha, a sensação realmente é de muito menos. Agora, Inácia, 14 graus não é nada perto do que o Belo Horizontino precisou enfrentar hoje pela manhã, como a gente viu aí que o Diogo Ramalho foi às ruas para ouvir o pessoal. Inácia, 6,1 graus, realmente uma temperatura muito baixa. Mas olha só, tava uma ventania muito grande hoje pela manhã, então a sensação térmica chegou a 9 graus negativos. Quem iria imaginar que nessa terça-feira a gente ia enfrentar aí uma sensação térmica de menos 9 graus, realmente um frio muito grande, Inácia. E por causa dessa temperatura, Belo Horizonte ganhou aí esse título de capital mais fria do Brasil, pelo menos nessa terça-feira. Um frio que não era registrado desde 1975, ou seja, 42 anos que não fazia, que os termômetros não registravam uma temperatura tão baixa, viu, Inácia? Igor, volta para a redação que aqui está quentinho. Boa noite. Bom, e o cerol continua a ser um baita problema em Belo Horizonte e é preciso se proteger das linhas que invadem ruas e avenidas e aumentam o risco de acidentes. O uso de antenas pode salvar a vida de quem está sobre as duas rodas. Felipe mostra as marcas deixadas pela linha. Como é um lugar aberto e fica muita gente soltando papagaio, eu tenho essa mania de quando está chegando ali eu levantar a viseira para ver se eu visualizo alguma linha passando. Só que neste momento que eu levantei a viseira, aí eu já percebi a linha caindo. Aí eu tentei abaixar dela, né, para me desviar e não pegar no meu pescoço, só que ela veio atingir a região dos meus olhos. Por pouco, a linha com cerol não atingiu o olho do promotor de vendas, que no dia do acidente tinha saído do trabalho para comprar as antenas, que faltavam na moto dele. Infelizmente eu tive essa má sorte, né, que eu parei em uma oficina antes, só que ela estava fechada, e deixei para ir em uma outra mais perto de casa, onde aconteceu o acidente. Aliás, as antenas, que custam em média R$30, fazem parte dos itens de segurança, recomendados esta época do ano por causa do aumento de acidentes envolvendo as linhas de papagaio com cerol. O ideal é que a gente utilize essas antenas dos dois lados, porque dependendo da posição da linha, mesmo com a antena, às vezes a gente pode ter um acidente. A gente também, hoje, já existem no mercado algumas jaquetas com uma proteção na região do pescoço, ou então a própria proteção que ela é vendida individualmente. E o tenente faz um alerta para a conscientização.
O uso dessas linhas cortantes pode tirar a vida de muitas pessoas. Qualquer brincadeira, né, que pode resultar na morte da pessoa não é uma brincadeira e a gente tem que ter consciência disso. A arma mais importante nesse caso é realmente a prevenção, a conscientização. Uma legislação estadual proíbe o uso de pipa com linha cortante e quem for flagrado usando o cerol está sujeito a pagar uma multa que varia de R$ 100 a R$ 1.500 e pode responder por outros crimes. No maior pronto-socorro da cidade, o número de pessoas que dão entrada vítimas de linhas com cerol chega a ser até 4 vezes maior nos meses de junho e julho em comparação com os outros períodos do ano. Com medo, Breno instalou as antenas e evita lugares em que há registro de pessoas soltando pipas ou papagaios. Um amigo meu já aconteceu, eu acho que foi até o primeiro caso de Belo Horizonte, que ele estava na BR e pegou no pescoço dele. Aí ele foi para o hospital, ficou muito tempo lá de recuperação. Depois disso, anteninha. Não pode correr risco? Não, jamais. E um motociclista morreu na tarde de hoje depois que um fio de alta tensão foi partido por uma linha com cerol. O acidente foi em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo o Corpo de Bombeiros, o rompimento da fiação elétrica foi provocado pela linha cortante, que ficou presa ao cabo. Ao se soltar do poste, o fio atingiu o motociclista que passava na hora. Médicos que prestaram socorro à vítima já o encontraram sem vida no local. E veja a seguir, confirmada a primeira morte por chikungunya em Minas. Mais detalhes a seguir. E você vai ver também que a capital ganha mais cores nessa época do ano porque começa no inverno a floração dos ipês. Pertinho aqui de Belo Horizonte, a cidade de Sabará é famosa pelas igrejas e o patrimônio histórico. Mas o que muita gente não sabe é que Sabará também é famosa por outro motivo. Afinal, é a terra da jabuticaba. E a fruta é tão importante para a economia local que é tema de um dos maiores festivais do estado. Com igrejas imponentes e arquitetura histórica, Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma das cidades mais antigas do estado. Além do título histórico, Sabará é considerada a terra da jabuticaba. Há 30 anos, acontece na cidade um festival com produtos feitos com a fruta. O festival, ele já é realmente uma tradição. A gente tem uma demanda espontânea todos os anos. Várias pessoas visitam a cidade e ele chama muita atenção porque é um festival que ele tem uma grande opção de produtores que produzem os derivados da jabuticaba. Aqui tem jabuticaba de tudo quanto é jeito. Sorvete de jabuticaba, licor, geleias e produtos bem curiosos. Esse aqui é o milhocaba, o tradicional mingau de milho verde com creme da fruta. Curioso, mas deu certo. Todo mundo está gostando muito. É um sabor envolvente, é uma coisa muito gostosa. Muito gostoso mesmo, tem que provar para ver. Mas com certeza é muito gostoso. O festival tem atraído cada vez mais gente de todos os cantos do país. Ruth veio de Salvador exclusivamente para a feira. Tem uma paixão muito grande pela natureza e pelas frutas, especialmente a jabuticaba. E tem chefe de cozinha passando ensinamentos. A receita é de crepe sabarete, uma adaptação de uma sobremesa francesa para a cozinha mineira e com o ouro negro de Sabará, a jabuticaba. Tudo que se utiliza na crepe Suzette, né? Por exemplo, suco da laranja, aqui entra o suco da jabuticaba. O conhaque, vamos substituir com a aguardente da jabuticaba e vamos utilizar também a jabuticabada, né? Que é uma pasta feita com a jabuticaba, que aí entra a casca e até o carocinho da jabuticaba. Só de olhar a sobremesa já dá água na boca. Olha que informação séria. Um levantamento da Fundação Estadual de Meio Ambiente apontou que 14 barragens de rejeitos não têm garantia de estabilidade em Minas Gerais. Essa notícia chega agora, direto dos estúdios da Rádio Band News FM, com a Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Além das 14 barragens que estão sem estabilidade, outras 23 estão com a condição de segurança ainda inconclusiva, viu? Das 737 barragens
cadastradas pelas mineradoras no ano passado, 95% estão em situação de estabilidade, 95%. Em 2016, foram 309 vistorias, né? Mas dessas 309 vistorias, 34 empresas tiveram que ser multadas por algum tipo de irregularidade. A Luciana continua com a gente mais um pouquinho por causa de uma notícia triste. O estado registrou a primeira morte por febre chikungunya e a Luciana é que tem os detalhes. Sim, o caso foi confirmado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. A vítima é um homem de 72 anos, ele que morava na cidade de Governador Valadares, no leste de Minas. O homem começou a sentir os sintomas no dia 2 de março e 9 dias depois não resistiu e acabou morrendo, viu, Inácia? As investigações, que incluíram diversos tipos, de exames laboratoriais, foram concluídas só agora. Agora, Minas Gerais vive uma explosão de casos de febre chikungunya. Só esse ano são 17 mil casos e em todo o ano passado foram 503. Obrigada, Luciana. O que nos leva a imaginar que teremos aí outros casos. Tomara que não, mas a gente vai deixar você bem informado sobre isso. E agora voltamos a falar do inverno, mas para chamar a sua atenção para um fenômeno da natureza que colore a cidade. Julho é o mês de início de floração dos ipês, que é a árvore símbolo do Brasil. E uma parceria entre um fotógrafo belo-horizontino e uma empresa leva para dentro de um supermercado os cliques que congelam essa harmonia entre natureza e arquitetura urbana. Impossível andar pela cidade essa época do ano e não perceber que ela começa a ganhar cores. Isso se deve aos ipês, que florescem no inverno. Ela fica cheia de cor, uma explosão maravilhosa. A cidade fica mais bonita, eu acho que o clima ajuda em tudo, a gente fica se sentindo mais aconchegado também. Com um clima frio e seco, o ipê identifica um risco para a sua sobrevivência e por isso antecipa sua floração. Justamente por ser uma das mais populares e charmosas árvores da capital mineira, os ipês ganharam a admiração deste fotógrafo e produtor cultural. A gente tem que ensinar os nossos filhos a se apropriar desse espetáculo que é gratuito e bonito, na cidade. É um projeto de continuidade, eu espero que dure por muitos e muitos anos, até todo mundo de Belo Horizonte, quando chegar o inverno, ele sair para a rua, fazer seu piquenique, apreciar, mostrar para as crianças. As fotos trazem as cores das flores e a beleza da arquitetura belo-horizontina. Essa nova forma de ver BH chamou a atenção do empresário Alexandre Poni, que comprou a ideia e, em parceria com o fotógrafo, lançou a campanha Celebre o IP. Não é a exposição só de fotos, não é o trabalho só do Júlio, é incentivar as pessoas a olhar a beleza das flores, As fotos ficarão expostas na entrada do supermercado que fica na Savassi. Belo Horizonte é uma cidade que eu acho privilegiada. Ela tem uma arquitetura, ela tem uma composição que é bonita o ano inteiro. Entre as ações da Celebre um IP, no próximo dia 9 de julho, será realizado um Abraço IP, em parceria com a Savassi Criativa, o Circuito Liberdade e a Secretaria de Esporte e Lazer de BH. Entre as atrações, um plantio simbólico de um IP. Se você flagrar alguma situação de interesse público, faça um vídeo ou mande fotos para o nosso BandZap. Anote aí, 997727663 e sempre nessa posição. Não se esqueça, aproveite e já salve o número do nosso celular aí para você não ter dificuldade para encontrar. Se preferir, você pode também usar o nosso e-mail, que é o redaçãomg@band.com.br. E se você quiser rever todo o nosso programa de hoje, os das edições passadas, só você acessar o canal no YouTube. Você digita lá fácil, youtube.com/TV Band Minas. Você assiste, revê e compartilha à vontade na hora que você quiser. Portanto, compartilhe conosco as informações que estão acontecendo aí perto de você. Ajude-nos a fazer o Jornal Band Minas cada vez mais quente, mais atual e mais importante na sua vida. Combinado? Eu agradeço a sua audiência e conto amanhã com a sua atenção. Fique agora com o Jornal da Band. Até amanhã.